Então, pessoal, nosso próximo reino é o reino protista, ou o reino dos protozoários. Aqui na imagem eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? As diatomassa, plasmódio, giardia, trypanossomo, né? As clorófitas, paramécio. São alguns exemplares desse reino. O reino protista, né? Ao contrário das bactérias, eles são formados por células dotadas de núcleo, né? São organismos eucariontes ou eucariotos, né? Eucarionte é o nome dado, vocês lembram lá, ao organismo cujas células, né, possuem núcleo, um núcleo verdadeiro, né? Isso é um núcleo que possui membrana, possui carioteca, né? É o caso dos protistas e também dos fungos, das plantas e dos seres humanos. Mas não é apenas a existência do núcleo, né, que diferencia os eucariontes dos procariontes, né? Outras estruturas celulares também, como as mitocôndrias, que são organelas que participam da respiração celular, tem os cloroplastos, que são organelas, né, que ocorre a fotossíntese, também que só existem em eucariontes, né? Os protistas, eles podem ser unicelulares, né, são geralmente microscópicos, e alguns, entretanto, eles podem ser vistos, né, a olho nu, pois atinge entre 1 milímetro e 2 milímetros. Vocês lembram que eu mostrei na primeira aula o que é 1 milímetro? Então, alguns conseguem chegar até 2 milímetros, que nós, seres humanos, conseguimos ver a olho nu, né? Alguns são autotróficos, né? Produzem os açúcares, né, do que eles necessitam e transformam os materiais inorgânicos por meio de fotossíntese, que é o caso das algas, né, como eu coloquei aí. Os outros são heterotróficos, né, que retiram seu alimento do ambiente em que vivem, né, que são os protozoários, né. As algas são os protozoários, né, pluricelulares, né. Nós temos os protozoários que são os causadores de doenças em seres humanos, né. Os protozoários, eles são divididos em unicelulares e heterotróficos, né? Eles podem ser de vida livre ou parasitas, né? São encontrados tanto em água do mar quanto em água doce. Tem dois tipos de reprodução, né? A reprodução dos protozoários, ela é geralmente assexuada, né? A célula se parte em 2 ou mais pedaços e dá origem a novos protozoários, né? Idêntico àquele indivíduo original. Vocês lembram lá da planária, que eu mostrei para vocês o exemplo de reprodução assexuada, que você corta ela, por exemplo, se você parte uma planária em 3 partes iguais, cada parte daquela vai dar origem a um novo indivíduo, né? E eles também podem se reproduzir através, realizam a reprodução sexuada, né? Nesse caso, eles produzem gametas e trocam material genético entre si, que é chamada de conjugação. Os protozoários são classificados em 4 diferentes espécies de acordo com a sua locomoção. Eles podem ser fixos, né, ou se deslocar através de cílios, de flagelo ou de pseudópodes, ou seja, falsos pés. De acordo com o tipo, a presença ou não dessas organelas locomotoras, eles são classificados em risópodes ou sarcodíneos, que são, a estrutura locomotora deles são os pseudópodes, né? E um exemplo aí é a ameba, né? A Amoeba proteus. Temos os protozoários ainda flagelados ou mastigóforos, né? Que a estrutura locomotora deles são os flagelos, né? Como os das bactérias. Um exemplo aí é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, né? Temos os ciliados, que eles têm o corpo todo cheio de pelinhos, né? Os cílios. E um exemplo é o paramécio, mas o paramécio, ele não causa doença ao ser humano. Geralmente a gente encontra ela em água, né, água doce, mas o nosso estômago, né, é muito ácido, então quando ele entra em contato com o ácido do estômago, automaticamente ele acaba morrendo e não nos causa doenças. E temos ainda os esposoários, né, que são desprovidos de organelas locomotoras, que é um exemplo o plasmódio, que é o protozoário causador da malária.
Os risópodes ou sarcodíneos, eles são protozoários que se locomovem e obtêm os alimentos através de prolongamentos do citoplasma, né, que são chamados de pseudópodes, que vem do grego, onde pseudos significa falso e podos significa pés, ou seja, falsos pés. Um exemplo que eu coloquei aqui, quem não conhecia a ameba, prazer, essa aqui é a ameba, e eu destaquei aqui, tá vendo? Como se fosse falsos pés. É através dessas pequenas ramificaçõezinhas do corpo dela que ela consegue se movimentar. São tentáculos, na verdade, né? Gelatinosos de citoplasma, né? A ameba, ela usa os pseudópodes também para envolver e capturar outro ser vivo, né? Algas unicelulares e outros protozoários, por exemplo, que vai servir para ela de alimento, né? Essa forma de capturar outro ser vivo, né, é chamada de fagocitose. Os flagelados ou mastigóforos são protozoários que possuem um ou mais flagelos, né? Os flagelos, como nas bactérias, né, são longos filamentos que vibram e que permitem ele se locomover, né? Também serve para capturar os alimentos. Eu coloquei dois exemplos aqui. Eu coloquei o Trypanosoma cruzi, tá vendo os flagelos? Esse protozoário, ele é o causador da doença de Chagas. E aqui embaixo eu coloquei a giardia, que também causa desconforto, né, estomacal nos seres humanos. Temos ainda os ciliados, né, que são protozoários que têm o corpo recoberto, né, por um grande número de cílios e que funcionam como se fossem remos, né, e fazem o protozoário se deslocar na água. Essa corrente de água, ela provocada pelo movimento dos cílios, né, dos protozoários ciliados, também traz alimentos que podem ser, né, até mesmo outros seres unicelulares, né. Protozoários que apresentam esse tipo de locomoção, eles são classificados, né, como eu já falei, protozoários ciliados, né. Esses são um exemplo que eu coloquei é o paramécio. Como eu falei com vocês, o paramécio, ele não causa, né, nenhuma doença grave ao ser humano, porque ao entrar em contato com o ácido do nosso estômago, automaticamente ele morre. Temos ainda os esposoários, né, que são protozoários desprovidos de organelas locomotoras, né. São todos parasitas que apresentam um ciclo, né, de vida, onde formam-se os esporos, que é determinado esporozóito, né, que é uma forma infestante, e merozóito, que é apresentada na reprodução assexuada, né. E eu coloquei aqui um exemplo, o plasmódio da malária. Estão vendo aqui? E aqui ele colonizando, tá vendo? Dentro de uma hemácia.